robôs, ou a ideia deles, é algo muito novo que apareceu agora no mundo das ideias. É assim que você pensa? A comprovação histórica com datas exatas indica que o homem surgiu na Terra há milhares de anos. Não se trata aqui de refutar o evolucionismo, menos ainda de apoiar essa ideia. Se trata de como o homem idealizou criar algo à sua imagem. Quando falamos de criar, pensamos logo em algo que se alimente, ao passo que ele se desenvolve e se torna adulto. Pois é disso mesmo que estou falando. Mas não se trata aqui de um ser vivente, um cão ou uma planta, nem ao menos de outro ser humano. Se trata de algo alheio à configuração humana. Esses são os autônomos, ou robôs, como dizemos atualmente. A ideia de se criar algo que se movesse e fosse parecido com uma pessoa já existia no pensamento da humanidade mesmo há milhares de anos. O homem sempre pensou em facilitar sua vida por meio de algo mecânico que o substituísse em seus trabalhos braçais. Essa ideia se manteve na mente dos humanos até chegar à era industrial, em que houve como se tornar visível e prático através de inventos que usam engrenagens e eletricidade com toda uma engenharia envolvida, desenvolvida por grandes mentes da humanidade. Porém, gerar criaturas vivas foi um desafio e conceito prevalecente da humanidade, muitas vezes existindo apenas na mitologia ou, em outras partes, no mundo imaginário, surgindo como um mecanismo tangível, passível de ser feito algum dia com conhecimento adequado. Há milhares de anos, na Ilíada, há a representação mais antiga já registrada dos androides. No livro 18, Servente, Garotas Douradas de Homero, feitas de ouro, são descritas como sendo presentes de deuses. O mitológico deus dos ferreiros, Hefesto, teria sido responsável pela construção dos humanoides, e o principal trabalho desses robôs era auxiliar na movimentação do seu criador, deficiente físico, um manco de nascença. Há também o gigante de bronze, que teria sido feito com o objetivo de proteger a antiga cidade de Creta. O gigante de bronze seria Talos, feito supostamente por Zeus para vigiar a ilha e protegê-la. Segundo a mitologia, munido com pedras, o monstruoso ser nunca deixou nenhum barco se aproximar. A mente humana ia além de criar seres enormes, humanoides. Criavam também aves, como o pavão misterioso e o pombo, que teria voado 200 metros. Um fato impressionante que é atribuído ao estudioso Arquitas de Talento, em 350 a.C. Acredita-se que tal estudioso, especializado em matemática mecânica, tenha criado um avião, o modelo em forma de pássaro, movido a vapor, que voou cerca de 200 metros. Nos tempos antes de Cristo, os inventos e ideias destes, não havia lugar à programação, meio que fazer algo sem ter mais de um comando. Mas o tempo passou, e agora vamos para 10 a 70 depois de Cristo. Esse foi o período para o início da programação, não como a conhecemos, como Python, Pascal, HTML ou C++, usadas atualmente em Arduinos. Mas foi iniciado aquilo que levaria a humanidade ao novo patamar tecnológico. Falando ainda da Grécia Antiga, imagine o seguinte: um carrinho de 3 rodas carregava outros robôs, simples bonecos que imitam humanos, pelo cenário de uma peça de teatro. Tudo em prol de um belo espetáculo para a audiência.
O peso, amarrado em uma corda presa nos eixos das rodas, permite programar a direção do carrinho antecipadamente, ou seja, a primeira automatização já conhecida e registrada. Parece uma obra complexa, mas foi concebido por Hieron de Alexandria, matemático e mecânico grego que viveu de 10 d.C. até 70 d.C. Portanto, contemporâneo ao homem mais conhecido da terra, Jesus. O menino Jesus de Nazaré, que era muito sábio para os de sua idade, prestes a voltar do Egito, onde morava desde os 3 anos, tinha apenas 11 anos de idade, quando Hieron de Alexandria, o matemático grego, nasceu em 10 d.C. Damos um salto agora para os séculos 17 a 19, uma época em que a Igreja confinava, condenava e estrangulava grandes cientistas, astrônomos e até mesmo idosos como bruxos, apenas por ter uma forma de pensar diferente. Devemos muitos a estes mártires que deram sua vida pelo conhecimento que hoje desenvolveu, remédios e vacinas que de outra forma talvez nem existíssemos mais. Falamos especificamente aqui de eventos como bonecas japonesas. A mistura de Japão e robôs é a mais antiga que vemos atualmente e nos desenhos animados. Os primeiros seres automatizados do país datam do período Edo, entre o século 17 e 19, e serviam simplesmente para divertir ou descontrair hóspedes. Alguns eram surpreendentes mesmos, pois até chá eles serviam. Os bonecos eram feitos de madeira, cordas, engrenagens. Era uma adaptação de inventos ocidentais para a criação dos relógios. Voltando agora a 1452 até 1519, não podemos deixar de mencionar o pintor e inventor mais admirado e amado de toda a história humana, que mesmo sem saber imortalizou inventos, lembranças inesquecíveis. Ele pintou o futuro de muitas maneiras, idealizou o que há de mais útil na civilização moderna, desde sistema de esgotos, o avião, ao único quadro que não pode ser avaliado no mundo, a Mona Lisa. Sim, falamos de Leonardo da Vinci. Os projetos deste inventor também incluíram humanoides, uma armadura de cavaleiro com mecanismo que o permitiam se movimentar como uma pessoa de verdade. Fez parte do hall de produções de Leonardo da Vinci, construída na prática com pesos, engrenagens e polias. A armadura simulava um cavaleiro, capaz de sentar, andar, mover a cabeça e até levantar o próprio visor. Pasme! Até o visor ele levantava. Já pensou que um homem desse seria capaz de idealizar se vivesse em nossos dias? Hoje em dia, a robotização das coisas está em todo lugar, desde a fabricação de carros, comida, escrita. Sim, sua impressora é um robô, assim como seu celular e seu computador. Alguns robôs limpam a casa, outros monitoram satélites no espaço. Alguns estão no planeta Marte, neste exato momento, trabalhando e enviando dados para a Terra. Até mesmo o famoso telescópio James Webb, que capta imagens invisíveis a olho nu, é um robô capaz de tomar decisões, processar dados, filtrá-los e enviá-los à Terra. Tudo isso a 1.600.000 quilômetros de distância. Hoje, você pode conversar com robôs. Para isso, há o Dot Alexa, a Siri da Apple e o assistente virtual do Google e diversas outras inteligências artificiais.
Neste exato momento, o Google e as empresas de celulares e operadoras de internet têm um mapa de onde você andou, fez compras e tem em seu controle tudo o que você faz no dia a dia há anos. Você não sabia ainda, mas seu celular já é capaz de conversar com você sem intervenção humana. Vai por mim, eles sabem mais sobre você que talvez você mesmo. Não surte ainda. O potencial verdadeiro da robótica ainda está por vir, está apenas no início. Precisamos de sua sanidade para programarmos os robôs do futuro, para termos uma vida mais segura e sem preocupação. Um robô nunca será humano de verdade, mas quem sabe um dia estaremos lado a lado, convivendo pacificamente, onde o Criador e sua criação desfrutam de paz e harmonia.